Olá pessoal, eu sou Maria Aparecida, aluna do curso Técnico em Comércio e hoje estamos aqui com um convidado especial, Herbert, proprietário do Lanche Central. Ele irá nos contar um pouco sobre a sua experiência com empreendedorismo aqui na nossa cidade. Bom, a primeira pergunta que queremos fazer é como surgiu a ideia de empreender no ramo de alimentação em Carolina? A nossa empresa hoje em atividade é a mais tradicional. Não existe uma empresa no ramo de alimentação que esteja em funcionamento em Carolina que seja mais tradicional. Quem vai empreender, a primeira coisa que vê é a demanda. Carolina, na época, idos de 1960, 64, não tinha uma alimentação, nada de setor de alimentação. E aí, com certeza, o lanche, ele primeiro foi do pessoal que construiu, eles ficaram um ano, e aí depois a gente foi e comprou. No meu caso, meu pai e um sócio. E eles viram o potencial. Por quê? Do lado da lanchonete tinha a rodoviária. Então, o fluxo de gente era muito grande. Então, onde tem muita gente, o ramo de alimentação, você sabe que todo mundo, ainda mais quem está em trânsito, todo mundo, né? Então, foi assim, com a ideia de, havendo demanda, o empreendedor vai atrás e abre. Então, foi nesse sentido aí. Viu-se um potencial e aí se colocou o lanche. De lá para cá, a gente só vem crescendo. Como o senhor lidou com a concorrência e a mudança no mercado ao longo das décadas? Eu acredito que, na época, devia ser questão realmente de produtos, né? E aí, pelo que eu tive conversando com minha mãe, porque meu pai já é falecido, se oferecia o que as pessoas, o que tinha mais fácil ali. Então, era o quê? Sucos de frutas típicas da nossa região, vitaminas de frutas típicas da nossa região e os bolos, né? Que todo mundo às vezes tem em casa, então era oferecido isso daí. Então, eu acredito que o que mais tinha de dificuldade era questão de novos produtos para aumentar o leque na lanchonete. Mas eu acredito que aí, com o passar do tempo, como Carolina, naquela época, era um fervedouro comercial, havendo a demanda, as pessoas começaram a trazer coisas diferentes e foi se implementando e aumentando o cardápio. Bom, como o senhor já frisou, né, sobre a motivação, né, do lanche, né, muitas pessoas precisavam da alimentação, né, naquele ponto, né, e quero perguntar quais foram os principais desafios enfrentados durante os primeiros anos. Eu acredito que, primeiro desafio, eu acho que nós não tínhamos concorrência na época, né? Então era mais mesmo, como eu falei anteriormente, questão de produtos, de ter o que oferecer para o cliente. Mas eu creio que a época, como era tudo muito mais difícil, né? Tudo vinha pelo rio, né? Não sei se você sabe, na época, Carolina, toda a parte comercial vinha do rio. E aí devia demorar muito chegar um produto
E agora, a facilidade que você tem, você vai no supermercado e você compra. Ou então você compra de grandes atacados, compra numa segunda, na quinta-feira eles fazem a entrega. Devia ser essa sazonalidade, essa frequência de entrega de produtos. Eu acredito que isso daí foi você se adaptar a isso daí. E quando há um aumento de procura, você tem que ter bons fornecedores para você conseguir suprir a oferta para quem está te procurando. Mas eu acredito que nesse sentido daí deve ter sido os primeiros desafios que foram transpostos, né? Mas aí, a partir do momento que você começa a delegar, começa a puxar, com certeza os fornecedores começaram a vir mais frequente. Que estratégia o senhor utilizou para manter o negócio atrativo para os clientes? A gente sabe que quando você abre um negócio, aí as pessoas começam a ver que você está ganhando dinheiro e começam a abrir concorrentes, né? Eu acho que a primeira coisa, a premissa do empreendedor, ele tem que ter um foco no que ele faz, fazer com amor, e aí a concorrência ela serve de estímulo para você. A gente nunca viu a concorrência, pelo menos desde que praticamente desde que eu nasci, sempre mexendo com a lanchonete. Sempre falava assim, vão abrir uma lanchonete para concorrer com vocês. E a gente, que bom, é mais uma oferta para a cidade, mas quando você trabalha e trabalha com afinco e fornece bons produtos com preço justo, você não tem medo da concorrência, né? Você acaba fidelizando, né? Você cria aquela clientela. De início, novo, as pessoas sempre vão, um novo, vamos ali ver como é que é. Aí depois o pessoal acaba voltando. Então, isso daí sempre foi uma constante. Abriam novos negócios, a gente tinha aquela queda inicial de venda, mas depois voltava a ser normal. As pessoas viam, nossos clientes sempre foram clientes muito fiéis, né? Então, a concorrência não nos mete medo. Bom, como o senhor falou que enfrentou alguns desafios, né? Em algum momento o senhor pensou em desistir? Eu vou te dizer uma coisa. E superou? A pandemia foi o maior desafio de qualquer empreendedor. Foi a pandemia. Porque ali é o que eu falo. Eu já fui presidente do Conselho Municipal de Turismo, e aí a gente, conversando com os empresários que sobreviveram, eu falo assim, quantos não ficaram no meio do caminho, né? Ali foi a hora que o empreendedor ele teve que lidar com a escassez de procura, nós tivemos que fechar, as pessoas estavam com medo em casa, sedentas por serem alimentadas, e aquela coisa toda. Então, a pandemia, quem não conseguiu sobrepor a pandemia, ficou no meio do caminho. E a gente, graças a Deus, saiu fortalecido, que a gente viu como passar. Esperamos que não passemos mais por aquilo ali, mas a pandemia, para nós, foi o maior desafio que eu acredito que o mundo passou, né? E o empreendedor que saiu em pé, que foi o caso da nossa empresa, ele saiu fortalecido, ele saiu maduro, ele saiu, pode-se dizer, preparado, espero que não para outra, mas para as adversidades que sempre vão ter no meio do caminho. Mas a pandemia foi o maior aprendizado de todos. Que estratégia o senhor utilizou para manter o negócio atrativo para os clientes? Eu acho que quando você trabalha com amor, você entrega qualidade. Qualidade o quê? Quando eu falo em qualidade, você tem que ter um ambiente que seja satisfatório, você tem que ter um atendimento que seja bom e você tem que ter produtos que sejam bons. E hoje, como todo mundo usa muito as mídias sociais, a internet, você tem que estar vivo nas redes sociais. Porque o que é visto é lembrado. Você sabe que propaganda é a alma do negócio. Entendeu? Então não adianta você nas redes sociais estar vendendo uma coisa e quando o cliente for fisicamente ou pedir para ele ter o delivery não encontrar aquilo que tu vendeu. Então você tem que estar afinadinho com tudo, com qualidade em todos os sentidos. Então eu acho assim, quem trabalha dessa forma, vendendo qualidade, não tem como ficar no meio do caminho. Houve alguma mudança ou inovação importante ao longo dos anos? Sim. O Lanche Central ele foi se adequando porque o cliente
da época do meu pai não é o cliente de hoje, né? O cliente ele vai tendo acesso a outros tipos de comida e ele começa a demandar, ele chega num local e tem, um exemplo que está agora pipocando aí, aquele tal do morango do amor, né? É verdade. Então, o que acontece? Quando está na mídia, quando todo mundo está falando, você tem que ter aquilo ali, entendeu? Então, você tem que estar ligado às tendências, né? Então, a gente foi evoluindo, ó. Eu acho que o crescer enquanto empresário, você às vezes tem que sair da sua bolha. O que é que eu faço de vez em quando? Eu viajo, quando eu vou para outras cidades, eu procuro ir nas lanchonetes, ver o que estão oferecendo, ver nos restaurantes um prato que eu acho isso daqui, ó. Um exemplo que eu fui a Natal uma época em viagem de turismo e lá eu vi carne de sol com queijo coalho, né? Eu falei, ó, Maravilhoso. eu tenho a carne de sol, o queijo coalho é fácil, eu trouxe esse pratinho e a gente oferece um prato executivo de carne de sol com queijo coalho com a cara nossa, né? Você adequa com a tua... Então, eu acho que é isso, é você se reinventar. Só continua em pé quem se reinventa, entendeu? Então, o lanche central, ele foi no decorrer do tempo aí, ele foi mudando de cara, ele foi mudando de oferta de produtos, e isso daí é que torna ele cada vez mais contemporâneo, né? A gente melhorou o ambiente. Hoje todo mundo gosta de tirar uma foto para colocar no Instagram. Você tem que pensar nisso daí tudo, né? Para que além do prato, o prato você tem que comer primeiro com os olhos, né? Aí a pessoa tira foto e posta que está naquele lugar. Então, eu acho que é isso. Você tem que se adaptar à realidade do momento. E quando você tem a máxima de oferecer produtos com qualidade, atendimento com qualidade e está sempre se reciclando, eu acho que o segredo é esse, né? É. Como o senhor vê a evolução do setor de alimentação em Carolina? Cresceu muito. Para te ter uma ideia, há uns 10, 15 anos atrás, a Nova Carolina não tinha quase ninguém. Hoje a Nova Carolina está praticamente toda tomada. Então, o que acontece? Nós estamos passando por um momento meio complicado na economia. Então, o que acontece? Quando há um problema de ordem econômica no país, a maioria das pessoas migram para o setor alimentício. Começa a aparecer várias e várias pessoas vendendo para tentar subsistir. Então, eu vejo que a oferta em Carolina tem demais. Olha o tanto de açaí que já abriu aqui em Carolina, né? O tanto de espetinho. Então, assim, eu acho que tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Hoje a população de Carolina eu acho que é bem servida com o setor alimentício em todos os bairros. Você pode ir no Brejinho, lá tem uma lanchonete que é do bairro, feito de pessoas do bairro, que atende as pessoas do bairro. Você vai na Nova Carolina e daí por diante. Lógico que tem as lanchonetes centrais. Muita gente, não, eu vou lá no lanche para comer, mas tem muita gente hoje que não sai mais do seu bairro, tendo que vir para o centro comer, né? Então eu acho que Carolina está bem servida no setor alimentício, né? O senhor já participou de ações sociais e elaborou ou colaborou com eventos na cidade? Sim, eu procuro sempre estar contribuindo. Eu faço parte aí do trade de turismo. A gente faz ações dentro da área de turismo, porque o setor de alimentício é apenas um dos ramos dentro do setor de turismo. Então, a gente sempre faz ações nesse sentido, né? Eu faço parte do Rotary Club, então a gente sempre também faz ações. Faço parte da maçonaria, então eu sempre procuro me envolver. A Ascan, que é uma associação aqui em Carolina, o Lanche Central também é parceiro da Ascan. Então, o Lanche sempre procura estar dando um retorno social para a comunidade, né? E a gente faz um trabalho, muita gente às vezes chega de passagem, pedindo alimento, alguma comida, a gente sempre, não, ninguém sai lá e a gente veja que realmente está necessitado sem um prato de alimento, é uma forma da gente dar um retorno para a comunidade, né? Eu sou filho daqui, a gente tem mais que, né, ajudar verdade. a nossa comunidade. Seu Elcher, como é a sua relação com os seus clientes e fornecedores aqui da região? É bem amistosa. Eu valorizo muito o fornecedor local. Eu digo hoje que eu tenho 10 funcionários
diretos, então eu gero 10 empregos diretos. Então 10 famílias dependem de mim, além de um leque enorme de fornecedores, que são meus empregos indiretos. Eu acredito que para cada emprego direto, eu gero mais ou menos uns 5 empregos indiretos. É a pessoa do alface, é a pessoa do leite, que fornece a carne, que vem, que nos vende todos os insumos que a gente precisa para nossa. O nosso relacionamento é muito bom. E que bom que a gente tem uma oferta boa. Hoje você, não tem alface em tal lugar, antigamente tu vê a dificuldade que era. Hoje já tem muita gente vendendo alface, vendendo frutas típicas, a polpa. Então antes era tudo mais difícil. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma cadeia de fornecedores muito boa. Chega mês de julho que a demanda fica alta, a gente tem fornecedor de peixe. Então, graças a Deus que a gente tem um bom relacionamento, tanto com os clientes que são nosso público-alvo, nosso primeiro público, como o dos fornecedores, né? Bom, senhor Elbert, quais foram os maiores aprendizados ao longo da trajetória empresarial? Eu acho que ser empresário uma missão, sabe? Você me emociona, porque você levantar todo dia, imaginar que você tem, além da sua família, mais 10 famílias para você dar um sustento. Eu acho que é você gerar renda para outras pessoas e você alimentar as pessoas também, eu acho que é uma missão, entendeu? As pessoas, elas te procuram querendo saciar a fome e a gente, através disso daí, a gente também consegue manter, como eu falei, 10 famílias que são diretamente ligadas a mim e mais um leque de outras pessoas que são meus fornecedores. Então, ser empreendedor é isso. Não é fácil empreender no Brasil. Todo mundo sabe, a carga tributária nossa é muito pesada. Eu digo uma coisa, quem empreende no Brasil tem muita fibra, né? A gente pode dizer que a gente leva o Brasil nas costas. E eu não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? Eu gosto de empreender, eu gosto de ver a coisa funcionando, eu gosto de ver o sorriso no rosto do cliente que chegou com fome e sai alegre. Eu gosto também. E o mais importante que eu acho é lidar com pessoas. E lidar com gente não é fácil, né? É E tem dia verdade. que você não está muito bem, mas às vezes quando você vai trabalhar, um sorriso de alguém já muda o teu dia, e eu acho que é isso. Você lidar com conflitos, porque tem os conflitos internos, do teu público interno, do teu colaborador que às vezes brigou em casa, e aí leva aquilo para dentro da empresa, e você ter que saber lidar com aquilo ali, isso que faz uma pessoa melhor, você saber resolver conflitos, resolver situações. Eu acho que você cresce enquanto ser humano, você cresce enquanto pessoa. E como eu digo, ser empreendedor é uma missão. Verdade. E que missão. Mas é. O senhor tem algum conselho, assim, que poderia passar para quem quer empreender aqui, Carolina, no ramo alimentício? Persista, porque o início não é fácil. Vão ter dias que você não vai vender nada e você tem que persistir, porque é através da persistência, é através do cliente ir um dia, aí um não vai, mas no outro dia chega, você está lá, você oferecer coisas com qualidade. É primar pela qualidade, né? Então, eu acho que o conselho que eu dou, empreenda, se tiver vontade de empreender. O setor alimentício é um setor. É um dos últimos setores que a crise afeta. Quando a gente está agoniado, já tem outros setores aí que já estão enforcados faz tempo. Então, o que eu digo, o setor alimentício é um setor que tem espaço para todo mundo, dá para você crescer, é chegar com novas ideias, inovar e ser persistente. E trabalhar com qualidade, seja no atendimento, nos produtos, não tem erro, o segredo é esse. Persistência, foco, tocar para frente. Ter sempre um sorriso na cara, por mais difícil que as coisas estejam, o boleto está atrasado, aquela coisa, o cliente não tem nada a ver. Toca para frente. Entendeu? Então, não desista. Eu acho que é isso. Empreender. Empreender e empreender. É bom. Verdade.
A última pergunta, né, que temos para o senhor é o que você considera essencial para manter um negócio sustentável e de sucesso por décadas? Primeiro, eu acho que a pessoa ela tem que ter um bom controle financeiro. Eu vou te falar uma coisa. Quando chegar a hora das vacas magras, aqui em Carolina a gente tem períodos sazonais, né? Você tem o mês de julho que você vende muito, então você compra muito e o fluxo aí tem demanda demais. Aí você chega num período de baixa, como é agora que nós estamos tendo, que é agosto. Então você tem que ter a tua empresa na tua mão, entendeu? Nessa hora é a hora de tu dar férias para os teus funcionários, você dar férias, você saber comprar dentro do... Só está saindo tanto, eu vou comprar só aquele tanto. Você tem que ter um controle. Porque se tu não tiver o controle, eu digo uma coisa, para tu conseguir chegar a 10, 20, 30 anos, é luta, mas para tu quebrar do dia para a noite. É muito fácil uma pessoa, um empresário se quebrar. Fácil demais. Agora, nós estamos falando de uma empresa que praticamente de 6 décadas, 60 anos. Então, imagina quantas crises financeiras a gente não passou, quantas coisas, quantos governos, quantas moedas. Imagina, vocês agora são a geração do real, mas eu sou a geração do cruzeiro, do cruzado novo. Olha só quantas moedas a gente passou. Nós tivemos, eu peguei. Tu sabe que é a inflação de 80%. Você não sabe o que é a inflação. Por mês. Imaginar que tu vai comprar um saco de açúcar hoje, ponhamos de R$ 5, amanhã já está 5,50, no outro dia já sei. Todo dia a coisa aumentava. E tu, o tempo todo, tu tem que estar acompanhando. Imagina o que era aquela ali. Era um desafio. Hoje não. As coisas ficam tempos e tempos ainda com aquele preço. Quando aumenta, tu leva um susto. Aumentou. É bom demais, né? Mas é o que eu digo. É isso. Para ter uma empresa tão sólida, é você trabalhar com controle e oferecer qualidade. Aí você vai embora. Vai embora mesmo. A fórmula do sucesso é essa. Aí, é fácil. Fácil, não é não. Você acha que eu estou ficando meio carequinho porque é dor de cabeça, mas eu não me arrependo. Em nenhum momento de empreender, de estar à frente, e eu sou feliz com o que eu faço. Estou mesmo. E a primeira coisa é isso. Se você não faz um bom custo, com vontade, não tem prazer no que você faz, nem entra. Tem que ter prazer no que você faz. Tudo na vida. Não é empreender, é tudo na vida. Uma coisa que eu digo. Tudo que você vai se propor a fazer, ou você faz, entra para fazer bem feito, ou larga de mão. Certo? Senhor, tem algum plano assim para o futuro? Pensa em expandir o seu negócio ou inovar? A gente sempre fala que o empreendedor ele tem que estar o tempo todo tentando. Quem sabe? Eu tenho vontade de botar uma filial minha lá na Nova Carolina, entendeu? Quem sabe abrir uma Nova Carolina, quem sabe ir para outra cidade. Então, assim, aí você fala assim, pô, você tem esse tempo todinho e você nunca fez isso. Mas eu acho que chega uma hora que você fala assim, ó, eu quero dar um pulo qualitativo. Quem sabe não montar uma filial lá na Nova Carolina, levando também o mesmo leque de produtos, ou ver o que o pessoal da localidade lá gosta de comer e adaptar. Eu acho que a marca Lanche Central é uma marca forte. Uma marca com 60 anos não é uma marca qualquer. Ela está aí para mostrar que é o que veio, né? Ó, para te ter uma ideia, o Wilson Matheus, ele gosta de dar um exemplo nosso. Ele sempre... Eu lembro do seu Wilson, eu era bem jovem, ele passava a noite. Por que ele passava a noite? Porque ele passava a noite no posto fiscal e chegava, batia na nossa porta, e aí a gente recebia os produtos dele. Aí tem uma história dele que é engraçada. O seu Wilson estava vendendo o refrigerante River. E aí meu pai tinha uma resistência, não, River, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele vinha, e na época a lanchonete, Lanche Central, era a lanchonete que tinha na cidade. Onde tinha um burburinho era lá. E aí o Wilson, bora, só Lindomar compra. Pois uma vez ele pegou, deixou 10 caixas de refrigerante River. Daqui, seu Lindomar, de graça. O senhor. Aí o pai foi,
vendeu, quando ele passou na outra semana, já tinha vendido tudo e ele comprou mais 10. Então, assim, eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa visão, ele tem que ser ousado. Às vezes tem que tirar do bolso, tem. Tanto é que o Matheus hoje é o terceiro maior atacadista do Brasil, né? É aqui, nasceu bem aqui no Balsas, né? Eu acho que tem que ter essa ousadia, né? É pensar em grande, sempre pensar grande. Verdade. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e poder falar e levar a nossa história aí para os estudantes do Instituto Federal. E é isso. Eu acho que o importante é a gente deixar o legado, deixar uma mensagem. E aí eu acho que a mensagem foi passada. Persistência. Se querem, eu acho que estudar, o pessoal vem aqui e estuda. Aqui tem vários cursos de comércio, essa coisa toda. Vamos seguir. Eu acho que o Brasil precisa de novos empresários para não a coisa não parar, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Aprendemos muito com você hoje. Acredito que as pessoas que assistirão, né, essa entrevista irão aprender muito com o senhor. E muito obrigado. Estamos à disposição. Disponibilidade. Obrigado, gratidão.